Palavras que falam ao coração. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma palavra que vem direto do coração de Deus para o seu coração. E o tema do vídeo de hoje é sobre apostasia. Nós vamos falar sobre apostasia. Você sabe o que é apostasia? Se você não sabe, você vai aprender comigo hoje. Mas antes de falar sobre o que é apostasia, o que significa, nós vamos para a palavra do Senhor. E a palavra de hoje está no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor: o Espírito diz claramente que nos últimos dias alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a mente cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. O que o Senhor Jesus está falando aqui? Ele está falando da volta de Jesus, ele está falando da sua volta, que para o final dos tempos muitas coisas vão acontecer, escândalos vão acontecer. Você vê que guerras, pestes, tantas coisas têm acontecido porque nós estamos nos últimos dias, no final dos tempos, é a volta de Jesus. Então o Senhor está nos orientando aqui sobre a apostasia, sobre o abandono da fé. O que é apostasia? Apostasia é aquela pessoa que conheceu o Senhor Jesus, que a recebeu em seu coração, que aceitou como seu único e suficiente Salvador, que teve um encontro verdadeiro com o Senhor, se arrependeu dos seus pecados, abandonou todo o erro. Por exemplo, aquela pessoa que vivia na prostituição, aquela pessoa que tinha uma vida completamente errada, pecaminosa aos olhos do Senhor. Mas um dia ela conheceu o Senhor Jesus, né? Reconheceu o Senhor Jesus como seu Salvador, a recebeu em seu coração e mudou de vida. E aquela pessoa teve um encontro com Deus, aquela pessoa foi batizada com o Espírito Santo, falava em línguas, recebeu dons, expulsava demônios, fazia muitas coisas, muitas maravilhas através do nome do Senhor Jesus. Porém, com o passar do tempo, né, aquela pessoa se desviou, ela se apostatou da fé. Ou seja, ela abandonou ao Senhor Jesus, ela abandonou todos os ensinamentos, tudo aquilo que ela aprendeu com o Senhor. Toda aquela experiência sobrenatural, né, que ela teve com Deus, ela simplesmente abandonou. Ela não quer mais saber do Senhor, porque ela passou a adorar outros deuses, ela passou a seguir espíritos enganadores, como a palavra do Senhor está nos dizendo aqui em 1 Timóteo. Então ele diz que nos últimos tempos muitos mesmo vão abandonar a fé. E é o que nós temos visto, gente. Quantas pessoas, sabe, usadas por Deus, adoradores do Senhor, e se desviaram, estão seguindo outros caminhos, coisas absurdas têm acontecido, pessoas que eram admiradas, sabe, que tinham dons maravilhosos para cantar, para adorar o Senhor, para pregar, mas infelizmente pegaram outro caminho, outra direção, porque essas pessoas aqui estão sendo enganadas pelo inimigo, por Satanás, porque Satanás é o interessado na minha e na sua alma, mas infelizmente nós estamos vendo muitos acontecimentos, coisas absurdas, coisas escandalosas no meio evangélico, né, no meio cristão, em nome de Jesus. Então ele fala assim, que esses vão abandonar a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, gente. Olha como é sério. Já pensou você ter toda aquela experiência com o Senhor e de repente você se vê completamente fora do evangelho, fora da palavra, vivendo uma vida loucamente, sabe, assim? Gente, isso é coisas malignas. Isso é coisas do final dos tempos mesmo. Então nós temos que vigiar, você tem que vigiar, para que você não venha fazer parte desse grupo de pessoas. E a palavra do Senhor diz que esses tais ensinamentos, a Bíblia fala que vem de homens hipócritas. Quem é a pessoa hipócrita? O que é uma pessoa hipócrita? É aquela pessoa falsa, que ela parece que é de Deus, até fala de Deus, até fala de Jesus, diz que é crente, diz que é cristã, mas ela tem outro caminho.
mas as atitudes dela não mostram ali que ela está seguindo o Senhor Jesus. Pelo contrário. Então, são pessoas que parecem com trigo, mas não são trigo, são os joios. Então, gente, é muito sério isso. Então, a palavra de Deus fala que são pessoas mentirosas, estão pervertendo o evangelho, estão ensinando coisas que não tem nada a ver com a palavra do Senhor, mas a palavra do Senhor fala, ai por aqueles que veem os escândalos, ai dessa pessoa, porque nós não devemos tirar uma vírgula sequer da palavra do Senhor. Então nós temos que prestar atenção para que a gente não venha seguir esse caminho, para que você não venha seguir esse caminho, para que você fique firme, porque Jesus vai voltar. Jesus, a igreja será tirada dessa terra. Então nós precisamos vigiar para que a gente não venha dar ouvidos a essas pessoas, para que a gente não venha deixar nossa mente ficar cauterizada, uma mente fechada, tapada, que nós não venhamos ficar cegos em nome de Jesus para essas coisas que têm acontecido. Hoje em dia tá tudo invertido. O certo se tornou errado e o errado se tornou certo. Então, olha como está a situação no mundo hoje. Então, a palavra do Senhor nos orienta sobre isso. E diz aqui também, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, diz assim, ó, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, de quem que Jesus está falando aqui? Está falando do anticristo. Antes do anticristo reinar, vai vir tudo isso, a apostasia, as pessoas zombando de Deus. Você vê o que aconteceu no carnaval, sabe? Você vê tantas coisas que têm acontecido, as pessoas têm rindo do Senhor, debocham daqueles que creem em Deus, daqueles que professam a fé no Senhor Jesus. Então, tem muitos escândalos, muita gente aí fazendo, sabe, gato-sapato das coisas de Deus. Só que essas pessoas, se não se arrependerem, vão prestar contas com Deus, vão pagar um preço muito alto por conta dessas coisas. Então, antes de Jesus arrebatar a igreja, vai vir o anticristo, né? Vai vir o anticristo que vai reinar sobre o mundo, que vai dominar toda a nação, toda a humanidade, todo o povo da terra. E muitos vão chorar, vão gemer, se não se arrependerem, se não buscarem o caminho do Senhor hoje, enquanto há tempo. Porque isso vai vir, o que Deus fala, está falado. Não tem nada que não vá se cumprir. O que Jesus falou vai se cumprir sim. Então, o que nós temos que fazer? Se voltar para o Senhor. Você que está afastada, você que está longe dos caminhos de Deus, procure voltar, procure buscar a Deus, se arrependa, volte para Ele, enquanto há tempo para você. Para que você não fique assim, antes que a igreja seja arrebatada, você não venha ficar aqui nesse mundo para sofrer, para sentir as dores que serão terríveis. Quem ficar aqui nessa terra vai sofrer muito. Então, o Senhor nos orienta sobre isso, né? Que antes daquele dia virá apostasia, e é o que tem acontecido. Então, será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Olha só como Satanás é terrível, como ele é sujo. Ele vai se proclamar como Deus. Ele vai sentar ali no santuário do Senhor. Vai ter a audácia de se assentar ali no santuário, no templo que será reconstruído em Jerusalém. Mas nós temos a oportunidade, você tem a chance de não passar por isso, de não chegar a ver esse acontecimento. Então ele fala aqui, ó, em Hebreus capítulo 2, versículo 1, diz assim: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Então vamos prestar atenção àquilo que a gente ouve, aquilo que entra na nossa mente, para que a gente não venha também ser corrompido pelo pecado, pelo mal, pelas pessoas que têm se desviado da fé. Que a gente não venha achar que aquilo que aquela pessoa está fazendo está certo, e que Jesus está errado, que a Bíblia está errada, porque isso não é verdade. E para finalizar, eu vou ler aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17 ao 18, que diz assim:
Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre as quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Então, esses dois homens aqui, a Bíblia conta que eles se desviaram, eles conheceram a Deus, né? E se desviaram da fé e saíram pervertendo o evangelho, pregando, anunciando aquilo que não era verdade, que a ressurreição já havia acontecido, quando na verdade não tinha acontecido ainda. Então esses homens aqui também foram pessoas que saíram do meio, né, dos cristãos para criar doutrinas de demônios, para hipocrisias, homens hipócritas, como a Bíblia fala. Então, gente, que nós possamos vigiar, que você possa vigiar, que você volte para os caminhos do Senhor, que você se firme com Deus, peça ajuda, peça forças, mas não desista da caminhada com o Senhor, porque vai valer a pena, porque Deus, ele vem sim, Jesus virá sim para buscar a sua igreja, e ele quer encontrar uma igreja santa, uma igreja imaculada, sem mancha. Não é que a igreja é perfeita, mas nós procuramos a perfeição, obedecendo, se desviando daquilo que é errado, da apostasia, da hipocrisia, da mentira, de tudo aquilo que é condenável aos olhos do Senhor. Então essa é a palavra que vem direto do coração de Deus para o seu coração. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.